Bem-vindos ao Finanças em Foco. Hoje vamos falar sobre educação financeira infantil, previdência privada e ainda vamos exibir duas matérias que aconteceram na UERN e na UFESA. E o nosso convidado de hoje é o professor Álvaro Fabiano, do curso de Ciências Contábeis da UFESA. Muito obrigada, professor, pela sua presença no nosso programa. Olá, Thaís e demais amigos que nos acompanham no Finanças em Foco. Eu que agradeço o convite. É uma boa oportunidade para falarmos de um tema tão instigante como educação financeira e previdência privada, que é um tema que está bem na atualidade. E já que a gente vai começar a falar sobre educação financeira na infância, eu gostaria de saber a partir de qual idade uma criança já começa a falar sobre dinheiro. Thaís, não temos uma idade padrão, né? Os próprios autores de psicologia não definem uma idade padrão. O recomendado é quando a criança passa a ter noção de valores, de quantidade, quando ela começa a ser introduzida no mundo da matemática. Então, a partir dos 5, 6 anos, já é possível os pais ou responsáveis passarem alguns ensinamentos, desde que sejam básicos. Agora, antes de adentrarmos mais profundamente nesse tema, Thaís, eu queria fazer uma indagação aos pais e responsáveis de crianças, assim como eu, se você já foi comprar um presente para algum amiguinho do seu filho, da sua filha, levou e comprou para ele também, tenha cuidado. Isso é um sinal de alerta de como não devemos nos comportar. E é aí que eu faço a pergunta ao senhor, por que é importante ter essa conversa entre os pais e os filhos sobre economia, sobre as finanças? Isso, sobre as finanças. A educação financeira é um tema que vem sendo bastante abordado no Brasil, é um tema relativamente novo. E por que essa discussão é nova no Brasil? Porque antes da estabilização da moeda, tínhamos uma inflação elevada, a perca do valor do dinheiro, então não dava muito para a gente fazer um plano. A partir da estabilização da moeda, as pessoas começaram a poder se programar melhor. É nesse ponto que começa a discussão de educação financeira no Brasil. Como é que a gente deve introduzir esse tema com as crianças? Apresentando o que é o dinheiro, quais são os valores. Eu digo sempre, eu realizo algumas pesquisas na área de finanças comportamentais, de educação financeira. Recentemente tivemos um aluno num trabalho de monografia que foi pesquisar justamente isso, a influência que os pais exercem no comportamento financeiro das pessoas. Então, assim, se você analisar bem, as crianças, na grande maioria das vezes, elas repetem o comportamento financeiro dos pais. Professor, se os pais pagam uma mesada aos filhos, como ensiná-los a administrar esse dinheiro? Ensinando a noção de valores. Se eu dou um determinado valor ao meu filho, eu tenho que ensinar para ele o que é que aquele valor representa, se é muito, se é pouco. Geralmente, na cabeça das crianças, qual é a noção de valor para ela? Papai, mamãe, isso é caro, isso é barato? Então, eles definem valor entre caro e barato. Não necessariamente eles sabem o quanto é que é caro. Então, a pergunta é sempre essa, se é caro ou barato. Então, os pais devem ter o cuidado de tentar passar para as crianças os ensinamentos e tentar fazer uma cultura financeira que reflita a realidade da família. Não adianta os pais passarem uma impressão para os filhos que podem comprar mais do que eles realmente podem, como também passar a impressão de que podem comprar menos do que o que eles realmente podem. Então, o ideal é que o comportamento dos pais reflita nos filhos. Se eu tenho um padrão determinado de renda X, então eu tenho que passar para o meu filho aquele padrão X. Claro que devemos ter todo cuidado, porque a gente está introduzindo o tema. São crianças, então não dá para a gente passar conceitos, exigir muito. É mais ter noção, ensinar valores, ensinar quando e aonde devemos gastar, por aí. Você falou sobre como e onde deve gastar, né? Como estimular esse ato de poupar. O hábito de poupança, volta à questão anterior. As crianças refletem muito o comportamento dos pais. Como é que você vai ensinar a uma criança a poupar se você não tem esse hábito?
Então, um passo inicial é os pais sentarem, conversarem com as crianças, ensinarem a noção do dinheiro e ensinar a importância de poupar. Só que temos que ter o cuidado, a poupança, sem que a gente tenha que evitar o consumo. Então, a gente tem que conseguir separar bem até que ponto eu devo poupar, ou para não chegar na criança simplesmente, não, tenho que poupar, e vai chegar um ponto que a criança não vai mais aguentar só poupar, ela vai querer gastar. Então você tem que fazer essa separação. Ó. Se eu lhe dou uma mesada, uma quantia X, parte você guarda e parte você consome. Aí você desenvolve na criança dois hábitos. O hábito do consumo, um consumo consciente, e o hábito da poupança de uma vez só. Porque muitas vezes os pais dão uma mesada à criança e digam, poupe todo para o futuro. Só que se a criança não compra nada, para ela a poupança vai ser coisa negativa. Então, a partir do momento que ela recebe um recurso, tem a possibilidade, a oportunidade de gastar parte dele e de guardar o resto, passa a ser uma atividade prazerosa, ela passa a entender o significado de poupança. E ainda tem a questão de, na hora das compras, a questão de querer e precisar, né? Essa é outra questão fundamental, aquela nossa pergunta inicial. Se você compra um presente para um amiguinho do seu filho, todas as vezes compra o dele, você não está fazendo a separação entre querer e precisar. As crianças geralmente vão querer sempre tudo, isso é natural da criança. Mas o que é que realmente ela precisa? Eu converso com outros pais, com outros amigos que têm crianças em casa, eles sempre repetem o mesmo discurso. As crianças possuem mais brinquedo do que efetivamente elas brincam. Então elas querem, compram, mas não precisavam. Então como é que a gente faz essa separação? Passe a conversar. O ponto ideal é você conversar e tentar explicar à criança. O que é? Se ela está pedindo um brinquedo, você leva ela no quarto, você já tem brinquedo, você não está precisando disso agora. Se ela quer uma bicicleta e não tem, para a criança, aquilo sim é uma necessidade. Então você deve mostrar. Quando necessariamente ela deve, as crianças vão sempre querer. É impossível você dizer à criança não queira. Então o que a gente tem que fazer é tentar trabalhar essa separação na criança. E por isso eu volto a insistir. Temos que refletir nas crianças o nosso comportamento financeiro. Não dá para cobrar da criança que faça a separação, querer e precisar, quando nós próprios, como pais ou responsáveis, não sabemos fazer essa separação. Pois muito obrigada, professor, pelas informações. É um assunto que dá para falar muito, né? Mas a gente volta já com o segundo bloco, ainda com o professor, para falar sobre previdência privada. Não sai daí. Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Quando você decide ajudar, sua força se multiplica.
Estamos de volta e neste bloco vamos falar sobre previdência privada ainda com o professor Álvaro Fabiano. Professor, explica pra gente o que é previdência privada. Previdência privada é um tema que está bastante no dia a dia, no nosso cotidiano. Eu fiz um levantamento recentemente, do início do ano para cá. O número de pessoas que procuraram instituições para ter informação, para adquirir planos, simplesmente dobrou. Então, assim, é um tema bastante instigante que está mexendo com todo mundo. Por quê? Em função da discussão da reforma da Previdência. O que é a Previdência privada? É um título que um indivíduo procura uma instituição financeira e ele serve como uma espécie de poupança. Você vai lá, coloca uma determinada quantia durante um determinado período de tempo e ao final você pode resgatar esse valor ou você pode receber mensalmente em parcelas. É uma forma de poupança, eu diria assim. E qual é a diferença em relação à Previdência Social? A Previdência Social é aquela que fica sob a responsabilidade do INSS, como todos nós conhecemos, e a Previdência Privada é um título que não tem nenhuma ligação com o governo, é um título pertencente aos bancos e às entidades financeiras. Qual é a principal diferença entre elas? Na Previdência Privada, você pode entrar e sair a qualquer momento, ela é opcional, você pode fazer ou não. Enquanto que a Previdência Social, todos os trabalhadores que têm carteira assinada, que têm outros tipos de vínculos, são obrigados a fazerem aquela contribuição. E no caso da Previdência Privada, não. Você fica livre para migrar, para entrar, sair, para contribuir com mais, para contribuir com menos. A principal diferença é essa liberdade que o usuário tem. E quais são as vantagens desse tipo de previdência, professor? Eu diria que assim, a Previdência Privada é um tema que está bastante discussão. E eu digo sempre ao pessoal que eu conheço, que sempre vem me pedir minha opinião, o que é que eu acho sobre previdência privada e tal. Eu sugiro o seguinte: a previdência privada vale a pena se você pensar a longo prazo. Ela é um tipo de investimento, um tipo de poupança indicado para o longo prazo. Se você está pensando em retorno no curto e no médio prazo, você deve procurar outras modalidades. Mas se você está procurando uma segurança financeira para quando se aposentar, ter aquele rendimento garantido, aí vale a pena você avaliar a previdência privada. E existe um valor mínimo para investir nesse tipo de previdência? Eu fiz uma consulta, Thaisa, entre os principais bancos. O valor mínimo que eles exigem hoje é apenas R$ 35. E quais são os requisitos básicos para adquirir esse tipo de previdência? Qualquer pessoa brasileira ou que possua nacionalidade, que tenha RG, CPF, não tenha nenhuma restrição cadastral, pode adquirir um título de previdência privada. E quais as rendas disponíveis da previdência privada, professor? Não tem um valor, como eu falei, você inicia com esse valor de 35, vai até o valor que você pode pagar, certo? A grande questão é, quanto mais você contribui, mais você vai receber ao se aposentar conforme o seu contrato. E se uma pessoa parar de investir na previdência privada, o dinheiro continua rendendo? Continua sim. E você tem a opção, você tem um prazo mínimo que a gente poderia considerar um prazo de carência que vai depender de cada instituição financeira, mas em linhas gerais, a partir de 12 meses você já pode resgatar. Se você não quiser resgatar, deixar aquela quantia que você fez rendendo durante 30 anos, por exemplo, para tirar na hora da sua aposentadoria, esse valor vai ficar rendendo e você vai tirar o dinheiro corrigido. E é possível perder o dinheiro que foi investido na previdência privada? A única possibilidade de você perder o dinheiro que foi investido é se a instituição financeira decretar falência. Mas não tendo falência, não tem como você perder o dinheiro. E quais entidades oferecem um plano de previdência privada? Em linhas gerais, bancos e instituições financeiras. Certo? Então se você está pensando em adquirir uma previdência privada, o primeiro local que você deve pesquisar são os bancos e as instituições financeiras credenciadas, principalmente corretoras, bancos cooperativos, todos oferecem planos de previdência.
Uma pessoa pode optar só pela previdência privada ou a previdência social anda junto ali? Não, elas são distintas. O indivíduo, como a gente já falou, se ele for um indivíduo de carteira assinada, tal, ele é obrigado a recolher na previdência do INSS. No caso da previdência privada, é opcional. E uma vez que você tem a do INSS, você pode ter a privada como complemento. Se você analisar a propaganda de quem vende, entre aspas, a previdência privada, você tem uma previdência complementar. Então, o grande aspecto da previdência privada é ser uma complementação à previdência social, uma vez que a previdência social nós somos obrigados por lei a contribuir. E como o senhor avalia o número de pessoas que optam pela previdência privada, professor? No geral, eu dei uma pesquisa, tracei um perfil geral de quem opta por previdência privada. Geralmente são indivíduos que têm uma faixa de renda, né? Eu considero indivíduos de classe média. E por que só essas pessoas devem? Não, qualquer pessoa, até pelo valor que você pode começar, deve avaliar essa possibilidade. Aí, essa questão da opção ou não está atrelada à questão da educação financeira, que aí os indivíduos, como o tema entrou em pauta, as pessoas começaram a se preocupar, acender o sinal de alerta. Então, cada vez mais você vê pessoas interessadas em conhecer a previdência privada, que a grande verdade é que a maioria de nós ouviu falar em algum momento, mas não sabe exatamente como é que funciona, quais são as regras, o que é que eu tenho que fazer para aderir, quando é que eu devo sair. O senhor que é da área de contabilidade, entende o assunto, indica às pessoas que procurem esse método da previdência privada? A previdência privada, Thaís, é uma decisão, como eu citei, de longo prazo. Então tem que ser uma decisão bastante refletida, analisada e principalmente o usuário tem que saber qual é o objetivo que ele tem ao entrar na previdência privada. Se eu tenho um objetivo, não, eu quero juntar dinheiro, então procure outro tipo de título. Se eu tenho um objetivo, eu quero ter uma renda ao me aposentar, aí nesse caso vale a pena partir para a previdência privada. Pois muito obrigada, professor, pela sua participação no nosso programa, tanto por falar pela questão de educação financeira infantil, tanto pela previdência privada, que assim a gente conhece um pouco mais sobre os dois assuntos. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E a gente volta já já com o terceiro e último bloco para exibir duas matérias sobre eventos que aconteceram tanto na UFESA quanto na UERN. Não sai daí. Em 16 anos, a Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem dá cor à vida. Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Quando você decide ajudar, sua força se multiplica.
Voltamos com o último bloco. Agora vamos exibir uma matéria sobre a primeira edição da Feira do Empreendedor Universitário. O evento foi realizado pelo Departamento de Administração da UERN. A matéria é de Sara Cardoso e Zenóbia Oliveira. Brigadeiro, beijinho, um monte de docinhos, bolo de vários tipos, cachorro quente e passar por esse corredor e não parar para lanchar é um pecado. Tá, tudo bem que nem todo mundo aqui é profissional na cozinha, mas o objetivo não é mesmo ser o mestre cuca, é ser criativo, bom em vendas e atender bem, porque afinal o consumidor está de olho nisso. Na hora que você vai comprar, para você o que faz diferença? O produto, a qualidade do produto e daí vendo o atendimento também vai fazer bastante diferença nisso. Os donos das 12 barracas são alunos de comunicação social, administração, gestão ambiental, pedagogia, ciência da computação, turismo e ciências contábeis. E a nota final das disciplinas de iniciação empresarial, empreendedorismo e vendas é mostrar serviço durante a primeira feira de empreendedorismo universitário da UERN. Essa participação, o envolvimento da universidade como um todo no evento, ela se torna super importante porque está discutindo a temática empreendedorismo, está discutindo uma oportunidade de negócio. No momento de crise que a gente está vivendo, isso se torna fundamental para a sociedade como um todo, né? Eles tiveram que pensar em um produto, trabalhar a marca, a apresentação, divulgar o evento, planejar orçamento e mostrar desenvoltura para vender. A turma de Ciência da Computação trouxe um cachorro-quente com um molho diferente e vai usar o que aprendeu na própria área. Esse aprendizado é essencial para qualquer pessoa que queira montar empresa. E na área de informática tem várias empresas e dá para montar esse negócio. Então essa experiência é muito boa para lá na frente. Quem pensar em empreender já tem uma grande experiência com isso. Até porque são coisas pequenas assim que vai acrescentando no conhecimento e dando experiência cada vez mais. Stephanie já é empreendedora, trabalha com a fabricação de docinhos, mas as aulas no curso de administração deram uma nova visão de negócio para a futura publicitária. Ter um profissional como a professora ensinando nos mínimos detalhes, mais a parte teórica, que até então não tinha muita base, foi fundamental. É questão de planejamento, de orçamento, a questão financeira, que é aquela parte um pouco mais complicada para a gente organizar os lucros, os gastos. Isso eu não tinha ainda uma pessoa que me instruísse nessa parte. Eu tinha mais a parte da prática, de confeccionar os produtos mesmo. Na hora de abrir seu negócio, você pode pensar em trabalhar com uma infinidade de produtos. Se for na área gastronômica, pode inventar pratos variados e vender super bem. Agora, se você for trabalhar com produtos comuns, vai precisar usar mais estratégias para superar seu concorrente. Vai ter que ser convincente e correr atrás da clientela igual hábil. Isso possibilita não só o estudante ter uma experiência de passar pela universidade, porque é 5 anos de curso de administração, por exemplo. E aí não é somente ter o diploma, é aprender a conhecimento. E aí também requer prática. E a prática de vendas, de empreender, é necessário para cada administrador. Porque não é somente de ter uma empresa, também trabalhar com o cliente pessoalmente, é trabalhar no negócio. Isso é essencial. E a disciplina optativa incentiva muito isso, a sempre empreender, a sempre incentivar. Teve nossos colegas aqui que a gente está aprendendo muito. E isso é incentivo. Requer o quê? Prática, minha amiga Sara. E são em eventos como esse que os professores conseguem descobrir talentos e aprimorá-los. Sempre se destacam alguns grupos, né? Algumas pessoas têm uma vocação maior tem essa veia empreendedora, né? Essa característica de realmente montar o seu negócio e ter mais desenvoltura, né? Então, não vai ser obrigatoriamente todo mundo que vai ter essa característica, mas a gente termina percebendo que algumas pessoas têm uma maior vocação do que as outras. Isso é natural. Bom, e parece que o serviço agradou a clientela. Isso daqui dá vazão para você poder ter uma ideia, colocar na execução, gerar renda e ainda uma evolução para ter contatos e colocar em execução o que empreendedorismo e administração expõe para você, né? Acho muito válido e muito legal. E o Departamento de Ciências Contábeis da UFESA também realizou um evento, a Exposição Acadêmica de Gestão de Custos. Confira agora. A universidade é um grande estímulo para estudantes que gostam de ir além das teorias. E é por isso que a Exposição Acadêmica de Gestão de Custos, feita pelo curso de Ciências Contábeis da UFESA, faz o aluno colocar tudo o que aprende em prática.
Este ano o evento cresceu um pouco mais. Foram 17 empresas, entre fictícias e reais, com alunos do 4º ao 7º período. No momento em que a gente trabalha o conteúdo teórico da contabilidade de custo, da análise de custo, do planejamento estratégico, a ideia é que a gente possa pegar esse conteúdo, essa teoria, e inserir em um contexto prático. A gente tem a discussão teórica em sala de aula, trabalhamos com muitas planilhas, mas aqui a gente materializa na prática de uma empresa a formação dos custos do produto da empresa e como também ver como se dá a formação do preço de venda. Por aqui tem empresa para tudo que é gosto, de sanduíche, de doces naturais para quem está de dieta, brownie, pizza e por aí vai. As empresas de Herculano e Girline são fictícias, mas eles se empenharam no projeto. Hoje em dia a gente vê no mercado um crescimento dessa parte de doceria, de sorveteria também, né? Então foi interessante a gente pensar em algo que está chamando a atenção do cliente, do consumidor, né, no mercado. O nosso projeto idealizado foi o projeto de pizza, onde é uma empresa delivery que presta serviço para o cidadão moçoroense no conforto de sua casa. O cliente liga, nós preparamos a pizza e fazemos a entrega em sua residência. Quem já está inserido no mercado de trabalho também teve a chance de mostrar como é o dia a dia com a mão na massa. É o caso de Roberlânia, que já trabalha com gerência administrativa numa panificadora. Eu achei que seria uma empresa ideal para fazer esse planejamento estratégico e ajudar a gestão da empresa nesse direcionamento de definir metas que a gente já tinha algumas coisas estabelecidas, só que de forma empírica, não tinha ainda metas concretas. Mas por aqui não tem só comida não. Rafaela e os amigos montaram uma empresa júnior que ainda está em processo de fundação. Nosso trabalho aqui na exposição foi uma consultoria que a gente fez com base, fez dentro da empresa júnior e a gente veio mostrar os resultados, uma consultoria na área de custo, que é um dos nossos serviços dentro da empresa. O evento foi aberto ao público e trouxe de volta antigos estudantes que tiveram a mesma experiência. É muito importante a gente fazer esses trabalhos porque nele a gente aprende a prática. Os professores passam para a gente a teoria e a gente vai praticar, colocar na ponta do lápis mesmo, como se diz, para realmente aprender o que as empresas passam no dia a dia. Essa inclusão dos alunos no contexto empresarial é de muita importância para a formação prática e também para ganhar novas experiências que são levadas ao mercado de trabalho, além de fortalecer o processo de ensino e aprendizagem. Cada projeto que a gente pode visitar aqui, você aprende muito, porque cada empresa é diferente, cada empresa tem suas metas diferentes. Então, assim, quando você compartilha essas experiências, você consegue abrir mais a mente e expandir o seu pensamento. Estar perto da prática é muito importante para quando a gente sair daqui, a gente não saia no mundo perdido, né? Não saia no escuro, e sim sabendo o que o mercado tem a nos oferecer e preparada para o mercado. E o Finanças em Foco chegou ao fim, mas não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e também pelo youtube.com/UERN TV. Lá você acompanha toda a nossa programação. Até a próxima!